Olá, meu querido estudante, tudo bem? Dando continuidade às nossas últimas aulas, hoje nós vamos explorar um pouco mais a fundo as estratégias que nós temos para resolver problemas de contagem. Você deve ter percebido que no nosso último vídeo nós comentamos acerca do princípio fundamental da contagem. Essencialmente, todo e qualquer problema pode de fato ser resolvido apenas utilizando o princípio fundamental da contagem. Ele é a base de todo e qualquer raciocínio que nós vamos utilizar durante todo este nosso curso. É importante você entender, no entanto, que existem algumas estratégias que vão se repetir, alguns problemas que vão ser mais parecidos uns com os outros, e por isso alguns raciocínios serão empregados e serão classificados. Então, nesse objetivo, nós vamos fazer uma divisão em assuntos bastante delimitados, onde a gente vai estudar cada uma dessas possibilidades de raciocínio diferente para nos ajudar a empregar em uma solução de um problema. É claro que, eu repito, todo e qualquer problema, essencialmente, do ponto de vista filosófico, pode ser resolvido, do ponto de vista matemático, do ponto de vista lógico, pode ser resolvido apenas com o princípio fundamental da contagem. Entretanto, alguns problemas eles vão se apresentar um pouco mais delicados, vão requerer um raciocínio um pouco mais refinado. E é por isso mesmo que a gente vai utilizar de ferramentas um pouco mais preparadas, um pouco mais direcionadas para atacar esses problemas. Nessa aula de hoje nós vamos ver as permutações simples, mas ao longo desse curso nós estaremos estudando também as combinações, os arranjos, as permutações circulares e as permutações com elementos repetidos. É importante você entender que a partir de hoje, nessa aula aqui de permutações simples, nós estaremos disponibilizando no vídeo aqui, logo abaixo, um anexo, onde você vai poder baixar uma lista de exercícios. É isso mesmo. Eu preparei uma lista de exercícios para você treinar sobre permutações simples. E cada assunto que eu for introduzindo, eu vou estar acrescentando uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder acompanhar. E os exercícios que eu vou resolver vão ser alguns desses exercícios da lista. E aí, claro, você vai poder deixar o seu comentário, dizendo qual foi o exercício que você encontrou mais dificuldade, de repente solicitando para eu responder mais algum exercício que você teve dificuldade e que eu não fiz aqui nos vídeos, ok? Então vamos lá. A ideia de permutação simples, ela é bastante natural. Basicamente, eu tenho um conjunto com N elementos, e aqui a gente vai o tempo todo utilizar essa noção de conjuntos, tá? Em princípio, eu tenho um conjunto com N elementos, que eu vou representar aqui por X, certo? Então, eu tenho aqui um X1, um X2, até um certo Xn. E o que significa permutar? É o que a própria palavra já diz. Permutar significa fazer troca de posição, ou seja, reordenar, ou seja, ordenar, colocar uma ordenação. Então, aqui para nós, a palavra permutação é sinônimo de ordenação. Então, a pergunta é, o que seria uma permutação simples? Seria simplesmente uma maneira de ordenar todos os elementos de um determinado conjunto. Vamos começar com um exemplo para a gente ver se fica mais claro. Exemplo. Se eu pego o conjunto, que eu vou chamar de A, dos numerais 1, 2 e 3, e aí eu te pergunto, quantas permutações possíveis eu posso ter para esse conjunto A? Bom, eu posso começar avaliando isso de maneira bem simples. De que maneira? Eu posso começar minha permutação, por exemplo, colocando na sequência 1, 2, 3. Ou seja, começando pelo algarismo 1, seguido do algarismo 2, seguido do algarismo 3. Qual seria uma outra maneira de permutar? Por exemplo, mantendo aqui o 1, eu poderia trocar o 3 de lugar com 2 e eu obteria o 1, 3, 2. Seria uma outra permutação. Seguindo essa lógica, eu poderia fazer 2, 1, 3, eu poderia fazer 2, 3, 1, eu poderia fazer 3, 1, 2 e eu poderia fazer 3, 2, 1. Se você percebeu, qualquer troca de algarismos que eu fizer aqui, agora vai me obrigar a repetir uma destas. Ou seja, essas 6 ordenações que eu coloquei aqui são todas as permutações possíveis entre os numerais 1, 2 e 3. Então, a esse conjunto aqui,
Aí esse conjunto aqui é o que nós estaremos chamando de conjunto das permutações do conjunto A, cujos elementos são 1, 2 e 3. Então, essas aqui são as permutações. Permutações simples dos elementos de A. Ok? Bom, em geral, nós não vamos estar muito preocupados em exibir as permutações. Em geral, um problema de contagem, ele se preocupa apenas em determinar quantas são as permutações. Então, nós podemos observar aqui que para o nosso conjunto A, que é um conjunto com 3 elementos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutações. De maneira geral, eu poderia escolher um conjunto de 3 elementos qualquer. Por exemplo, eu poderia fazer a mesma coisa aqui para um conjunto X, onde os meus elementos fossem x1, x2 e x3, e aqui não necessariamente eu esteja falando de conjuntos numéricos, eu posso estar falando de qualquer conjunto que você puder pensar. E a minha pergunta seria, quantas permutações eu tenho? Bom, eu poderia fazer por esgotamento, né? Poderia estar enumerando cada uma das possibilidades e nós chegaríamos à conclusão de que seriam 6. Mas o meu objetivo aqui é construir um raciocínio mais abstrato que pode nos conduzir a uma fórmula, que de fato vai ser o que nós vamos chamar de permutação de n elementos. Como nós faremos isso? Bom, eu basicamente tenho que construir uma ordenação com 3 elementos. Para a minha primeira escolha, eu tenho quantas opções? Bom, se eu tenho 3 elementos no meu conjunto, eu tenho 3 opções disponíveis. Então aqui eu tenho 3 opções. Perceba que nós estamos construindo aqui um raciocínio baseado no princípio fundamental da contagem. Quantas opções me sobram aqui? Bom, se eu já utilizei um elemento, me sobram 2. Aqui, como eu já utilizei 2, me sobra apenas 1. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, pelo princípio fundamental da contagem, temos que... E aqui eu vou chamar de P3. O que é P3 aqui para mim? P3 vai ser uma notação para representar a quantidade de elementos de uma permutação onde um conjunto tem 3 elementos. Então, P de permutação simples, 3, a quantidade de elementos. Então, se um conjunto tem 3 elementos, a quantidade de permutações possíveis desses elementos é representada por P3. Então, P3 aqui para nós vai ser o quê? Vai ser exatamente 3 vezes 2 vezes 1, que a gente pode representar por 3 fatorial, certo? Nós sabemos que isso daqui é 6, mas, no entanto, para nós aqui vai ser conveniente guardar dessa forma aqui, 3 fatorial. Nem sempre nós vamos levar a cabo todos esses cálculos, porque, dependendo da quantidade de elementos, a gente vai ter números muito grandes e aí não tem um propósito muito, não tem um sentido em a gente ficar exaurindo, né? É mais conveniente para a gente aqui parar quando estivermos determinados aqui os fatoriais. Bom, com 3 elementos é dessa forma. Se eu quiser generalizar ainda mais esse raciocínio, eu poderia pegar uma permutação com quantos? Com n elementos, que é o nosso caso aqui, com n elementos. Então, se eu fosse resolver esse problema com n elementos, o que eu teria que fazer? Em suma, eu teria que escolher aqui. Como a gente não tem aqui, não sabe quanto que esse n vale, a gente vai colocar aqui reticências, tá? Aqui seria a posição número 1, aqui seria a posição número 2, aqui seria a posição número n. Quantas opções eu tenho para escolher o meu primeiro elemento? Bom, como aqui eu tenho n, eu teria n opções. Aqui eu teria quantas opções? N menos 1, porque eu já utilizei um algarismo aqui. Então aqui seriam n menos 1. E assim sucessivamente até chegar na enésima posição, onde eu já utilizei n menos 1 elementos e me sobrou apenas o último. Então aqui só pode ser 1. Então dessa forma, né, o princípio fundamental da contagem implica que a permutação de n elementos nada mais é do que n vezes n menos 1 vezes n menos 2, né? Se eu tivesse continuado aqui seria n menos 2, até você chegar em 2 vezes 1
E isso significa exatamente o quê? Isso significa exatamente n fatorial. Ou seja, né, a gente pode dizer resumidamente eu posso dizer que a permutação de n elementos é n fatorial. Então, a partir desse raciocínio já desenvolvido, a gente vai ser capaz de resolver problemas sem ter que repetir todo esse raciocínio. A estratégia aqui, uma vez que eu identificar que um problema se trata de uma permutação, eu posso simplesmente utilizar aquela fórmula ali. É importante ressaltar que vários problemas não vão se apresentar simplesmente como uma permutação, como uma combinação ou como um arranjo. Pode ser que o mesmo problema tenha várias dessas estratégias aqui, vários desses elementos envolvidos na sua resolução. Mas, de qualquer forma, a gente vai ser convidado a tratar com cada um desses elementos, né, em separado, e juntamente com o tempo a gente vai ser capaz de perceber qual é exatamente o tipo de problema que a gente está lidando, se é com permutação, se é com combinação, se é com arranjo. À medida que a gente for amadurecendo, a gente vai ser capaz de determinar. Por enquanto, então, vamos ver alguns exemplos sobre permutações. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo.